Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao 22. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então, de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Verso 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja tua morte me separar de ti. 18. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chames Noemi. 20. Chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. 21. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Eu não sei se você já leu o livro de Ruth. O livro de Ruth ele foi escrito dentro do período dos juízes. Então, se você lê lá o livro de Juízes, você tem que ter a mente que dentro do livro de Juízes há o livro de Ruth. E essa história está sendo narrada de uma situação muito interessante, né? Porque, não sei se você olha no Novo Testamento, se você vê, na genealogia de Jesus, entra Ruth como uma ancestral de Jesus. E ela era moabita, ela não era da descendência de Israel. Ela era alguém totalmente à parte, totalmente desvinculada, e dentro de uma visão israelita, alguém que não tinha a bênção de Deus, não fazia parte da aliança. E ela entra. Por quê? Porque ela tem uma atitude em relação à escolha de Deus, e não simplesmente aquilo que ela vivenciou. E às vezes a nossa vida é assim. Às vezes a gente recebeu algo difícil da nossa herança, e a gente acha que isso vai nos acompanhar o tempo todo. Como também a gente pode ter recebido algo bom da nossa herança, e se a gente não continuar se posicionando em relação a Deus, não quer dizer que isso que é bom vai permanecer. Então a nossa decisão é importante, e Ruth nos apresenta isso. Nos apresenta alguém que teve uma escolha, que tomou uma decisão e que fez algo por aquilo que pensava, imaginava. No tempo dos juízes, e isso aqui para mim eu falo da importância do texto, porque no tempo dos juízes há um tempo de afastamento de Deus. Há um tempo onde as pessoas haviam abandonado o Senhor. Eles tomavam decisões erradas. E o texto, a chave do livro de Juízes, é que o povo abandonou a Deus. Eles deixaram a herança espiritual que eles tinham de lado, e eles se afastam de Deus. E eles vivem agora distantes do Senhor.
Juízes sucede o livro de Josué, porque Josué toma terra, uma parte, ele divide uma parte e deixa agora o povo ir tomando o restante da terra. Mas eles não fazem isso, eles se contaminam com a influência do lugar, do território, e agora nessa situação eles se afastam de Deus. E esse texto, ele está inserido dentro do livro de Juízes, e eu falo de uma decisão, de uma atitude que está num momento muito difícil. Entende? Que eles estão afastados, mas Deus continua a se revelar, e mesmo em meio a uma situação tão ruim, negativa, existia problemas civis, de batalhas entre tribos, uma tribo quase foi dizimada, a tribo de Benjamim, por causa de situações que aconteceram entre eles, de rixas, mas existe ainda um Deus que se manifesta em meio a situações tão complicadas, um Deus que mesmo em circunstâncias tão adversas, Ele está ali se manifestando, e isso é sobre a nossa vida também. Eu não sei qual é a situação que você vive, mas eu sei que o Deus que nós servimos, Ele continua se manifestando independente da situação que a gente está. E aqui existem algumas chaves para nós, alguns ensinos que a Bíblia pode nos dar para a nossa vida. Por quê? Porque Noemi está numa situação onde ela sai por causa de uma fome, de uma seca que havia na terra, e a fome, e ela sai com a sua família. E agora, além da adversidade da fome, ela perde o marido na terra onde ela vai. Olha que situação. Uma situação de adversidade, e às vezes a gente pode estar questionando isso. Senhor, eu fiz uma aliança com o Senhor, e depois que eu fiz uma aliança, parece-me que as coisas pioraram, parece que as adversidades chegam mais forte, que os momentos difíceis estão sobrepondo os tempos de alegria. Se eu pudesse colocar numa balança, eu perceberia que há mais adversidade do que tempos de bonança. Aqueles que estão debaixo de uma aliança também padecem momentos difíceis, passam por adversidades. Nós não somos isentos disso. Nós passamos por momentos difíceis, nós sofremos, nós padecemos dores da vida, mas existem atitudes, posturas que nós podemos ter em relação a isso, para poder seguir com Deus. E eu quero pegar esse exemplo de Noemi, de Ruth, e trazer essa reflexão para nós, e pensar em algumas chaves. Eu coloquei como tema da mensagem isso, chaves para a vida. Quais são as chaves que nós podemos ter na vida? O verso 1, coloca por favor, Ruth capítulo 1, a gente vai ficar só nesse livro, só nesse capítulo mesmo. Ruth capítulo 1, verso 1, coloca no telão para eu acompanhar junto com o pessoal. Diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Se eu fosse botar um título para esse versículo, para esse primeiro tópico, eu colocaria assim, mesmo diante da adversidade, reconheça a verdadeira riqueza. Eu pensei em colocar e acabou que eu coloquei. O primeiro ponto fala sobre isso. Mesmo no tempo de adversidade, reconheça a verdadeira riqueza. Por quê? No tempo de adversidade, nós devemos reconhecer a verdadeira riqueza. Eles estão no momento de adversidade, de luta, de fome, estão passando por um momento difícil, e ele sai com a maior riqueza que ele tinha. Ele diz assim: a terra, os bens, todo o patrimônio, ele não faz sentido. O que faz sentido na minha história é poder estar com a minha família. Ele sai com a esposa e com os filhos. Qual é a riqueza que você tem? Qual é o maior patrimônio da tua vida? O que você tem de maior riqueza? Às vezes somos milionários e não percebemos ainda. Às vezes temos tanta riqueza e a gente está com foco em tantas outras coisas e nos perdemos do verdadeiro valor que a vida tem. A adversidade vem sobre todos nós, mas quando você está num momento difícil, há pessoas que permanecem do teu lado.
Nos momentos difíceis, há pessoas que seguem com você, orando pela tua vida, caminhando com você. A tua família, por vezes, os familiares podem te abandonar, mas a família vai estar presente. E é interessante, porque o nome aqui tem um significado. Elimeleque significa, meu Deus é rei. Ele está passando por fome, um momento difícil, mas o nome dele significa, meu Deus é rei. Por que isso? Se no momento de adversidade o meu nome está declarando a grandeza de Deus, quem Ele é rei sobre todas as coisas, mas se Ele é rei, por que não muda as circunstâncias da minha vida? Por que não muda certas coisas? Só porque você está passando um momento difícil, não quer dizer que Deus não possa, que Deus não tem poder para fazer, mas a tua declaração tem um peso muito grande no mundo do Espírito, que no meio da adversidade, nós não nos dobramos à adversidade, o maligno não domina a nossa vida, mesmo em meio à adversidade, porque o nosso nome, quem sabe, pode estar ainda declarando a grandeza de Deus, como no caso de Elimeleque, o meu Deus é rei. Independente das circunstâncias, ele continua sendo rei. Mas a gente se perde em nossas emoções, e às vezes a gente se perde das riquezas que a gente tem do nosso lado. Era um homem rico, Elimeleque. Por quê? Porque tinha o que mais importava do seu lado. O nome Noemi significa delícias. Olha, minha delícia. Ela tem um momento difícil, o ciclo da vida dela, o processo que ela está vivendo é difícil, mas o nome dela declarava minha delícia. Ainda que a adversidade vem, nós precisamos saber aonde há o prazer da nossa alma. E ela consegue entender isso. Elimeleque morre, ela fica com os 2 filhos, e eles se casam com mulheres moabitas, e passa-se 10 anos, e os 2 filhos morrem também. Que tragédia na vida dessa mulher. Ela tem agora 2 noras, uma é Orfa, que significa gazela, e a outra é Ruth, que significa amizade. Olha no decorrer do texto, como funciona ali os nomes, como está sendo declarado os nomes. A partir disso eu quero ir para o segundo ponto, que está no verso de número 6. Pode colocar no telão, por favor? Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Olha só, ainda que há momentos de adversidade, nós precisamos manter viva a esperança em nosso coração. Porque quando você deixa de ter esperança, na realidade a tua vida acabou. Quando você não sonha mais, é quando as coisas se findaram. Quando você acha que não tem mais perspectiva, você vive de forma indiferente. Eu falo isso até no casamento, não é isso? Quando a gente acha que pode melhorar, a gente vai insistir, às vezes a gente briga para melhorar. E na realidade, para mim, a pior situação da família é quando há indiferença. Quando diz assim, vai, vou levar com a barriga, o que der, deu, se resolver, resolveu. A indiferença. Mas é interessante que o texto nos mostra que nós podemos manter viva a esperança, porque Deus sempre lembra do seu povo. Deus lembra dos seus filhos. Deus lembra da sua aliança. Tem uma música que eu não vou cantar para não humilhar o David, né, que ele fala que nosso nome está nas mãos de Deus. Pode ser que eu tenha errado até a letra. Mas não sei, acho que é Davi Sasser canta, ou é do Toque do Altar, que ele diz que nosso nome está gravado nas mãos de Deus. É isso? Está vendo? Ninguém lembra, quer dizer que é uma música própria, autoria do Leonardo. Olha que situação. Deve ter, né? Deve ter. Mas e tem? Obrigado, Dilson. Se errar, erramos nós dois juntos. Mas eu acho interessante isso, porque às vezes a gente se perde.
A gente começa a viver e se afundar tanto na adversidade, no momento difícil, que a gente esquece que existe um Deus que continua sobre a nossa vida, que continua sobre nós, reinando sobre a nossa vida, e que não há momento difícil que Deus esteja afastado, que não há momento de dores que Ele se esqueceu de nós. E é interessante que o texto diz, então, ela ouviu falar que Deus lembrou do seu povo, que Deus se lembre de nós aqui nessa manhã, se lembre de você no momento que você está vivendo, nas decisões que você tem que tomar, nas circunstâncias adversas, que haja uma lembrança de Deus sobre o teu nome nessa manhã, em nome de Jesus. Mostra esse texto uma renovação da esperança. Renove a tua esperança em Deus. Olhe para Ele, olhe para as suas promessas, busque na palavra de Deus, se encha da vida que está na palavra. Já viu quando você está murcho, vazio, e você lê o texto, e aquela palavra fala ao teu coração, você diz, Deus falou comigo. Aquele texto que às vezes não tem significado para ninguém, aquele texto que não significa nada para ninguém, o cara lê e diz assim, o que Deus está falando aqui? Mas Deus usou aquele texto para falar com você de alguma maneira, e você leva esse texto para a tua vida, você caminha com ele, e anda debaixo dessa promessa, e alguém te pergunta assim, qual texto você gosta? Aí você lê o texto, e o texto não tem significado nenhum, a pessoa diz assim, mas isso aqui não quer dizer nada, não quer dizer para você, mas no momento da minha adversidade, Deus falou comigo, Deus renovou a sua promessa, e ela lembra do que Deus fez, mostra essa renovação da esperança, e ela teve coragem de retornar. Já parou para pensar nisso? Aquele lugar era um lugar onde que ela lembraria do seu esposo vivo, dos seus filhos vivos. Ela ia voltar para o lugar onde que a lembrança seria a melhor possível, mas ao mesmo tempo poderia trazer uma frustração. Mas ela teve coragem de recomeçar. Às vezes a gente vive em momentos difíceis e a gente para e desiste até mesmo de tentar de novo. O verso 7 nos mostra isso. Ela apresentando, saiu, pois ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Ela quis recomeçar. Eu quero te desafiar a ter coragem de recomeçar. Aonde os lugares de frustrações chegaram, tenha coragem de recomeçar. Lógico, não recomece sozinho, não recomece somente na tua força, não recomece apenas dentro da tua capacidade, recomece com aquele que tem todo o poder, recomece da melhor maneira possível, recomece nele. Ela teve coragem de recomeçar, mas é interessante que no verso 9 diz que as 2 noras estavam divididas, uma vai com ela e a outra volta. Eu coloquei assim, não espere que ninguém vá guerrear as guerras que são tuas. Às vezes a gente convida pessoas para guerrearem conosco, às vezes a gente chama pessoas para batalhar em guerras que são nossas, e nem todo mundo vai. Tem pessoas que não vão guerrear guerras com você, há outros que guerreiam. Eu já tive pessoas do nosso lado, e no momento difícil do nosso casamento, muitos amigos vieram, e chegaram do nosso lado e falavam assim, eu não acredito que o casamento de vocês está terminando, não é possível. E toda semana, todos os dias, eles ligavam, e eles vinham, queriam vir para a nossa casa, para estar conosco, porque eles não acreditavam naquilo que estava acontecendo. Existiam pessoas que queriam guerrear a guerra conosco, mas o principal é se nós estávamos dispostos a guerrear essa guerra. Tem um ditado, né, que o dono do boi que tem que agarrar no chifre do boi, o dono do boi que tem que guerrear por ele, mas há pessoas que querem que você guerreie as guerras dela, ela mesma não guerreia, ela mesma não luta.
Como pastor, já passei muito por isso. De pessoas que falaram: pastor, preciso de ajuda, vamos lá, meu irmão, essa semana a gente vai orar, todos os dias está horário, vamos fazer jejum tal dia. Aí depois eu mando, falo assim: e aí, como é que foi? Orou? Não, pastor, não consegui. Fez o jejum? Não, pastor. Eu falei: cara, eu estou orando por ele todo dia, eu estou jejuando por ele, passando fome, né? Por ele, e ele não está interessado de guerrear a guerra que é dele. Você entende? Que às vezes você se dispõe, às vezes você tem que olhar as guerras que você está entrando. O grande lance é que, pastor, às vezes a gente vai guerreando, né? Nem sempre a gente consegue discernir tudo. Mas quem é dono do boi agarra no chifre do boi. É bom ter e saber que tem pessoas que guerreiam conosco. Isso é revigorante. E às vezes a gente faz por causa do outro. Já viu? Eu não estou conseguindo, mas fulano disse que ia orar comigo, eu vou por causa dele. Como é gratificante a gente ter essa situação. Mas não viva esperando isso. Não fique esperando que o outro guerreie as guerras que são tuas. Porque às vezes a gente pode viver uma falsa esperança. Como órfã, né? No início o texto diz, no verso 6, que ela sai junto com Noemi. Elas voltam, iniciam o trajeto de volta, mas no meio do caminho ela retorna. E o terceiro ponto vai falar um pouco sobre isso, no verso número 14. Então, de novo, choraram em voz alta, a órfã com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pessoas podem nos abandonar no meio do caminho. Pessoas podem nos abandonar nas guerras que nós estamos vivendo. Pessoas podem nos deixar em momentos que para nós é um momento de fragilidade, de dificuldade. Mas a boa notícia é que Deus nunca faz isso. Ele permanece, Ele caminha. No momento mais difícil que você já viveu ou que você está vivendo, Deus não te abandonou. E eu quero deixar isso muito claro para você: Deus não te abandonou. O momento está difícil, Deus não te abandonou. O momento está insuportável, Deus não te abandonou. Pessoas podem abandonar, o teu pastor pode te abandonar, tua mãe, teu pai pode te abandonar, mas Deus não nos abandona, e Ele fala isso: ainda que uma mãe que amamente o seu filho venha deixá-lo, eu jamais deixarei vocês, eu jamais abandonarei. Pessoas não abandonam, por vezes por maldade. Eu vou deixar ele se lascar, numa linguagem lá do norte, que ele se lasque. Nem todo mundo nos abandona por maldade, porque muitas pessoas têm suas próprias batalhas. Às vezes a gente está olhando para alguém que nos deixou, e a gente não parou para perguntar o que essa pessoa está passando. Tem pessoas que não suportam mais uma batalha. Tem pessoas que não suportam viver mais uma dor. Porque às vezes a gente olha para as pessoas e acha que elas estão sempre prontas e elas são sempre super-homens. Esse dia eu estava falando com alguém, citando, né, em 2021, minha mãe morreu. Aí eu voltei depois para Petrópolis no final do ano. Aí 2022, mais um tio morreu. 2023 morreu minha tia. 2024 morreu meu pai. E no meio do percurso morreu mais um tio. Então, de 21 a 24, eu perdi 5 entes queridos. Um atrás do outro, assim. Aí alguém fala assim: pastor, aconteceu isso, eu preciso da tua ajuda. Mas às vezes você não está conseguindo ajudar. Às vezes você não está passando por um momento bom. Dia 17 de fevereiro, minha mãe tinha feito 1 ano de morta, e veio a catástrofe em Petrópolis. Acabando, um monte de gente, perdi parente. Aquilo vem sobre nós, e a gente tem que ficar todo o tempo tentando enxergar Deus no meio da dor, da tempestade. E ainda eu escolhi, não estava conseguindo vir para cá, como eu moro em Cascatinha. Aí decidimos, alguém falou assim: pastor, tem gente aqui no Alcides Carneiro,
para identificar corpos de familiares que estão precisando de ajuda, não tem um suporte espiritual. Eu falei, eu vou para lá. Foi eu e Verlane, o pessoal vinha para cá, quem tinha mais acesso ao quitandinho, a gente ia para lá. E a gente começava a conversar com as pessoas, e ele falava assim, não, meu tio morreu, minha irmã morreu, meus sobrinhos morreram. E ele citava 5 pessoas que ele estava lá para identificar corpos. Eu passando por um luto de memória, e as pessoas já estavam com 5 lutos imediatos. Entende que é um monte de dores? Há pessoas imersas em dores, e às vezes a gente está julgando alguém que não está conseguindo nos dar o suporte, mas a gente não sabe o que ele está passando. A gente não sabe a situação que a pessoa está vivendo, então pode ser que essa pessoa que não está conseguindo estar junto contigo, não está te abandonando por maldade, ela está da mesma maneira que você está e vivendo algo pior. E às vezes a gente não discerne isso. Então há batalhas que estaremos sozinhos, mas Deus jamais nos abandonará no meio dessas batalhas. Ele estará presente porque Ele sabe de tudo isso. Órfã abandona, a gazela vai viver a sua vida, que é o que significa o seu nome. Ela foi viver os seus sonhos, porque para ela fazer aquela escolha, ela tinha que abandonar muitas coisas. Porque para ela poder ter uma família, ter um filho, segundo a lei, ela ia ter que esperar Noemi ter um outro filho para ela poder casar com esse rapaz. Dentro da ideia da lei, ela tinha que esperar essa sucessão. Ou alguém que era o resgatador teria que assumi-la. Mas ela era de uma outra nacionalidade, então ela voltando para Israel, ela tinha que esperar que alguém gracioso pudesse assumi-la, uma mulher moabita. Entende que existiam muitas circunstâncias, ela tinha que abrir mão de algo muito grande, então ela decide abandonar. Mas Ruth dá um passo de fé, diz assim, o meu nome significa amizade. E aquele que é amigo vai até o fim. Permanece. Ela então permanece. Ela então segue junto com a sua sogra. É um milagre, irmãos. Aleluia. A mulher seguiu com a sogra. Às vezes a gente tem que valorizar aqueles que ficaram. Valorize aqueles que estão do teu lado. Valorize a tua esposa que está do teu lado. Valorize o teu esposo que está do seu lado. Porque quem não tem mais, né, Marcos? Que sente as dores. Às vezes a gente tem tantas possibilidades de restaurar e mudar. Eu tenho umas viagens assim. Um dia eu estava assistindo um Náufrago. Uma história complexa demais. E depois, sei lá, 5, 6 anos ele volta. Ele é dado como morto. E quando ele volta, a mulher já estava casada. Já tinha uma família. E ele amava a esposa. E ela também o amava. E quando descobre que ele está vivo, imagina a loucura da mente, diz assim, eu casei porque eu estava viúva, mas meu marido insiste em não morrer. Tem alguns que estão pensando nisso, né? Nossa, se ele morresse, eu fiquei imaginando o pastor Gerson aqui citando, né, que o pessoal falava que se varrer o pé, eu fico imaginando as mulheres em casa e o marido lá sentado, inocente, nem tem ideia do que a mulher está fazendo lá, varrendo o pé dele no sofá, e ele está lá, nossa, essa mulher gosta de limpar a casa, né? Ela está lá assim, se essa mandinga funcionar, é mais ou menos isso. Mas vou voltar aqui, aí, quando volta aquela situação toda, eu estou em casa, a Verlânia estava ministrando, e estou eu lá chorando, assistindo, eu falei, imagine, acontecesse isso comigo. Gente, que situação. Aí na minha mente veio assim, e o esposo atual cuidava muito bem dela e da família. Eu falei assim, imagina se Verlane fica viúva, como vai encontrar um marido melhor do que eu? Não pode, eu tenho que ser melhor ainda, para que se um dia ela encontre alguém, ela vai viver o resto da vida lembrando de mim. Eita Deus, hein?
Nem que seja essas coisinhas assim, depois do diário. Valorize quem fica do teu lado. Verso número 16 nos apresenta aqui o quarto ponto. Diz assim: disse, porém, Ruth, olha essa mulher, que determinação. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, eu irei, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Lembre-se das alianças que te potencializam. Existia uma aliança aqui, que Noemi tinha com Ruth, e Ruth com Noemi. E as alianças que nós temos nos potencializam. São pessoas que nos empurram para frente, acreditam em nós, e elas nos impulsionam. Elas nos levam além. Quantas vezes a gente faz coisas que a gente não acredita, porque alguém acredita em nós? Já aconteceu isso com você? Quem já teve essa experiência de fazer algo que você diz assim, cara, eu não consigo, mas alguém que acreditava em você, vai. Eu tenho um amigo que abre um concurso, eu mando para ele é advogado, e eu mando para ele, abri esse concurso aqui. Aí, estudou, preparou, ele não vai ser dessa vez, mas toda vez que abre eu mando para ele, porque eu acredito muito, um cara muito inteligente, muito capaz, tem o trabalho dele, mantém a sua família, mas eu acredito que ele tem mais para dar. Só que às vezes o lugar onde nascemos, a nossa criação, a nossa construção, são ambientes que não acreditam, que não impulsionam, que não acreditam em pessoas. Já viu que é diferente lugar onde você acredita e você vai impulsionando pessoas, você é uma plataforma de fazer essa pessoa crescer, mas há lugares que tentam nos diminuir. De certo modo eu vivi num ambiente assim, onde as pessoas dizem, você não vai conseguir, você não pode, olha fulano. Eu me lembro de uma fala do meu pai para a minha vida. Terminei o curso de teologia e ele falou assim, cara, agora você sabe que não vai mais, né? Você terminou porque ali você podia, mas esse negócio de pastor, isso é de família. Olha nós aqui, não tem nada. Então você não consegue. Não é da tua família, não é da tua geração. Coitado, ele não conhecia a Bíblia. Porque a Bíblia não fala de algo geracional. Fala de uma coisa vocacional. E quem dá a vocação é Deus. Eu conheço também pessoas que são filhos de pastores e não foram por esse caminho, não quiseram. Porque a vocação dele é para outra área. Porque é uma vocação do Senhor. Então ele não entendia. Então às vezes você é segurado por alguém que não entende o total do projeto que Deus tem para a tua vida. Às vezes você se relaciona com pessoas que não conseguem enxergar como Deus enxerga você, como Deus olhou para você, porque ela não conseguiu enxergar quando você foi concebido, não conseguiu enxergar quando você era apenas um óvulo, que quando você foi fecundado, que você venceu aquela corrida, e que você surge, naquele momento Deus já te conhecia. Nem todo mundo conhece, nem todo mundo sabe do teu potencial. Se a gente se alinhasse mais àquilo que Deus falou sobre nós, fala sobre nós, do que as pessoas citam sobre nós, a gente estaria muito diferente. A gente estaria muito além. Porque essa é a maior aliança que nos potencializa. Há pessoas do nosso lado, amigos, assim como Ruth, a amizade dela potencializou a sua sogra Noemi, numa demonstração de amor, aonde você for, eu não vou te abandonar. A declaração de Ruth a Noemi, que poderosa, irmãos.
Onde você for, eu irei. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Essas declarações aqui são muito poderosas, de compromisso, amor, companheirismo, alguém que decidiu compartilhar a sua vida, assumir uma nova identidade. A gente andou, a gente saiu, a gente foi fazer um tour, a gente ia num congresso de missões em La Paz, e a gente saiu por Rio Branco, não, qual é o nome lá da cidade? Assis Brasil, onde passa a Transpacífico. Nós cruzamos a fronteira para o Peru e subimos Cordilheira dos Andes, passeio extraordinário, chegamos a 4.721 metros de altitude nas cordilheiras, tão alto que o carro entrou em pane, o vidro ficava abaixando, levantando, o limpador ligava e tal, não sei nem por que o carro entrou em pane, mas entrou, né? Ficava doido, às vezes tinha que desligar para ele refazer o cálculo do combustível, né? Do oxigênio, porque é menos oxigênio, aquela coisa toda, né? Muito legal. Mas já nessa Cordilheira dos Andes eu já estava com uma dor de cabeça demais, não só por causa da altitude, mas por causa da comida, porque muda muito os temperos, muito difícil, né? A gente foi comer num restaurante brasileiro lá na Praça das Armas, em Cusco, e é tão interessante porque a gente pediu lá e vinha uma parrilhada, né? Eles falaram que era brasileira, né? Vem ubre de boi, que é a teta da vaca, vem rim, vem um monte de comida assim, e até mesmo, não era só com sal, já vinha um tempero também, já não foi bom. Eu perdi 8 quilos em 9 dias. 8 quilos em 9 dias, foi assim, não conseguia comer, né? Foi uma doideira. E o que ficou assim no meu coração, era a falta de identidade. Quando a Verlaine parava, porque na fronteira a gente conseguia ouvir melhor, porque o pessoal falava mais lento, eles tentavam se fazer entendível, não sei se existe esse termo, mas lá no Peru, eles não estão nem aí, eles estão falando a linguagem deles, você está no hotel, está falando, e eles estão falando, muito rápido, e a Verlaine ouvindo, e eu ali, ela dizia assim, o Léo saía de perto, por quê? Porque para mim tinha uma crise de identidade, eu não entendia nada, comida, fui tomar café da manhã, aí o pão, um pão diferente já, mais durinho, eu tentando cortar aquele negócio, aí eu fui tomar café com leite, o café era uma borra mesmo, um leite assim, um café grosso, né? Era uma borra de café, e com uma latinha de creme de leite, eu estou assim, eu não estou achando o café, a pessoa está aqui, ó, leite e café, eu falei, sim, como que eu vou beber isso? Aí tinha uma garrafa com água, aí eu botava a borra de café, botava o creme de leite e botava a água para fazer o café com leite, né? Então você passa por aquele momento, a linguagem, tudo, e eu falei assim, cara, que dificuldade, a identidade. Você tem que ter uma identidade, e quando você não tem identidade, tudo é diferente, a comida, a linguagem. E é interessante que o reino de Deus foi estabelecido e ele diz que a gente se torna povo dele. Já parou para imaginar? Aquilo que não fazia parte da sua vida, aquilo que alimenta a tua alma, que mata a tua sede, a linguagem do reino de Deus, enquanto você não está em Cristo, não tem significado nenhum. Mas quando você agora se torna povo de Deus, você agora entende os valores do reino, você consegue se alimentar em Cristo, você consegue saciar a tua sede, porque a comunicação, a identidade. Ruth tomou a decisão de ter identidade de Noemi, de conhecer o seu Deus, de se tornar o povo de Deus também. E às vezes a gente vive nessa situação. Por quê? Porque a gente quer ser potencializado em certas coisas, mas a gente não quer assumir a identidade que Deus já nos deu, de filhos. E isso é uma crise, porque ele vem aqui para a igreja pensando nas coisas lá de fora, ou está lá nas coisas de fora, pensando nas coisas aqui de dentro. Uma vez eu li um artigo que ele dizia,
Imagine um ímpio no céu, né? A ideia de ímpio na Bíblia é alguém que ama o pecado, deseja o pecado. E diz assim: o que esse cara vai querer fazer no céu, se as músicas que são cantadas lá não vão apreciar, não vai ter apreço para o coração dele? Ele não vai querer cantar uma música de louvor a Deus, porque a música que ele quer não inclui isso. Ele não vai querer expressar palavras de amor a Deus, porque ele não ama a Deus, ele amava o pecado. Então o que uma pessoa que não tem a identidade de filho de Deus vai querer estar diante desse Deus? Olha os desafios que a gente está vivendo. Mas é interessante, quem você escolhe para andar junto vai estar construindo uma identidade familiar, uma identidade de amizade, constrói uma sociedade. Você anda com pessoas que acreditam nos teus sonhos, ou que eles debocham dos teus sonhos? Você anda com pessoas que acreditam naquilo que você acredita, ou pessoas que debocham daquilo que você acredita? Entende o desafio? O quinto ponto, eu não sei nem meu tempo. 11h13 ainda. Aleluia, são só mais 10 pontos. Olha, mas eu cheguei no verso 20. Verso 20, a gente leu até o 22, então está mais próximo. Porém ela lhes dizia, não me chames Noemi. Quando ela volta para a terra, as pessoas estão conversando com ela, né? O que significa Noemi? Lembra? Lá em cima que a gente colocou? Minha delícia. Ela volta agora para a terra sem o esposo, e está voltando para a terra dela sem os 2 filhos, apenas com Ruth. Aí quando falaram assim, Noemi, ela diz assim: não me chame por esse nome mais, não há delícia na minha vida, não há mais delícia, prazer na minha alma, me chame de Mara, amarga. Olha o grande desafio que nós temos por causa da adversidade. O quinto ponto eu coloquei assim: não assuma a identidade do tempo da dor. Não assuma a identidade do momento que você está passando. Não assuma a identidade do momento de desfavor. Não assuma a identidade do momento que você não está vivendo mais aquilo que você viveu. Porque são ciclos, são processos. A nossa vida é marcada por ciclos. A grande chave que a gente tem, eu lembro o pastor Gerson falando da curva sigmoide, em 2002, lá no Morém, a curva sigmoide, era de crescimento, né? Ele diz que todo projeto tem a curva de estar crescendo, e quando você vai descer de novo, você já tem que fazer uma avaliação e tentar ter ações para que, ao invés de ela descer até onde você iniciou, ela possa começar a descer, mas você suba de novo. Ele diz que no momento e no ciclo, pode ser que quando você já começou a descer, se você teve ações para mudança, você não vai voltar de onde você iniciou. No meio do caminho você já pode crescer de novo. Então o teu estágio, ainda que você desceu, ele não foi igual ao do teu início. Entendemos? Entendemos, né? Que bom. Então isso, às vezes, é a nossa esfera. Então eu costumo dizer que a gente tem que estar crescendo, e dentro dessa margem de crescimento, às vezes a gente pode descer, mas a gente não vai voltar ao estágio que nós estávamos. E às vezes a gente, no momento de dor, a gente perde isso. Entende? A maneira da gente olhar e falar assim: eu estou num ciclo e agora eu estou um pouco mais embaixo, mas eu preciso ter atitudes para mudar. Só que quando a pessoa assume a identidade desse momento de dor, ela não vai só voltar do estágio que ela começou, pode ser que ela afunde um pouco mais, porque ela assumiu a identidade de dor, de amargura da sua alma. Às vezes não entende que é o ciclo. Pode ser que você não consiga enxergar o horizonte. Naum que fala que Deus, Ele anda em meio ao mar turbulento, Ele anda em meio à tempestade, e o caminho de Deus é um caminho de paz em meio a essa tempestade. Olha que coisa linda, gente. Para a gente é uma tempestade,
E Deus está andando lá tranquilamente, porque para Ele não há tempestade. Essa situação ela é tão interessante, por quê? Porque se nós não pararmos e olharmos para dentro, enxergar que aquilo não faz parte da nossa vida, a gente começa a assumir aquilo como uma identidade. A minha vida é de amargura, a minha vida é de dor, a minha vida é que os meus casamentos não darão certos, a minha vida é que eu não vou conseguir restaurar aquilo que já houve. Não, essa não é a tua identidade. Aquela mulher que estava sentado perto do poço de Jacó, onde Jesus conversa e pergunta para ela, vai lá e chame seu marido. Não, eu não tenho marido. Disseste bem, porque já teve 5 e esse que você tem não é teu. É como se ela dissesse, a minha vida é fadada a isso mesmo, a dores, a abusos, a sofrimento. Ele diz assim, não, eu tenho uma água, que se você beber dela, vai transformar a tua realidade. Você não é isso. Pode ser um momento de desfavor, um ciclo, um processo que você está vivendo, mas eu não tenho isso para você. E aquela mulher se tornou a maior evangelista daquela cidade, levou uma cidade inteira aos pés de Jesus, porque ela conseguiu receber uma palavra e receber aquilo sobre a sua vida, e dizer, esse momento de desfavor não define a minha identidade. Eu sou quem Deus diz que eu sou. É gerir as emoções. Você não é o que aconteceu e não é o que está acontecendo. Você tem uma identidade de filho. E essa identidade que a gente tem que se agarrar. Lógico que, pastor, sair daqui com essa fé, que eu tenho essa identidade. Maravilha. E quais passos que você vai dar agora para consolidar isso? E o 6º e último ponto, aleluia, verso 21, diz assim, ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Lembra o verso 1, ela diz assim, estou saindo porque tem fome, está difícil nesse lugar, mas ela saiu rica, porque tinha o esposo e os filhos. Ela diz assim, agora estou voltando pobre, porque eu perdi o maior valor que eu tinha, as coisas que tinham significado na minha história, na minha vida. O 6º ponto é uma pergunta, qual é o teu maior patrimônio? Qual é o teu maior valor? O que é mais importante para você? Eu parti ditosa e agora estou voltando sem nada. Saí sem nada de recursos financeiros, mas saí com a maior riqueza que eu poderia ter. Eu saí lascada de recurso, de dinheiro, mas saí rica, porque eu tinha patrimônios que não são concebidos aos olhos humanos. Só que ela volta, não mais com o esposo e seus filhos, mas ela volta com uma amiga, uma amizade. Ela volta com uma aliança. E é isso que a gente precisa entender. A nossa riqueza está na aliança que nós fazemos com Deus. A nossa riqueza está na nossa aliança com aquele que é dono de todas as coisas. Quem sabe você precisa viver um tempo de amizade, não só com pessoas que podem ser conexões para a sua vida, mas a gente precisa viver uma amizade com Deus. Deus permite dores, mas Deus tem roots para colocar do nosso lado. Deus permite ambientes difíceis, mas Ele tem pessoas que Ele coloca do nosso lado para seguir conosco. Pessoas que nos encorajam, pessoas que estão próximas, pessoas que acreditam em nós. Mas acima de qualquer um que você possa ter do teu lado, o maior patrimônio que nós temos é aquele que perdura após o período que a gente fechar os olhos aqui e que abriremos na eternidade. Já parou para imaginar? Na fração de segundos que o teu corpo desfalecer, os teus olhos se abrirão na eternidade. E a aliança que você fez com Ele aqui vai reverberar lá.
Se você não entender qual é o teu maior patrimônio, você não vai entender quais são as áreas que você precisa buscar prioritariamente, primordialmente, em primeiro lugar na sua vida. Não permita que essas dores tragam uma identidade de quem você não é. Não permita que as angústias, o momento difícil, determinem quem você é. Continue crendo, continue confiando, continue andando com Deus. Essa história nos ensina muitas coisas, porque nós vivemos adversidades, nós vivemos momentos difíceis, mas há uma verdadeira riqueza em Deus, no nosso relacionamento com Ele. Mantenha a tua esperança viva, porque no momento que Deus soprar e falar dos céus, que haverá pão, Ele vai trazer pão sobre você. No momento de dificuldade, Ele pode lançar uma palavra e mudar toda a tua história. Lembre dessa aliança que acredita em você e vai te potencializar, em nome de Jesus. Você pode curvar sua cabeça, adorar o Senhor.